A falácia do corpo governante para tentar justificar seus ensinos falsos sobre 1914, 1925, 1975 e 2000. Para justificar as falsas profecias sobre o fim do mundo em 1914, 1925, 1975, 2000, o CG costuma citar 2 Tessalonicenses 2:2, na Bíblia, onde os cristãos tessalonicenses tinham expectativas erradas achando que o dia do Senhor ou o fim do mundo está aqui. E por isso, o corpo governante teve expectativas erradas e ensinou estas expectativas erradas, sem problema nenhum. Vamos analisar para ver se o CG tem razão em se apoiar em 2 Tessalonicenses 2:2 para tentar justificar suas falsas profecias de 1914, 1925, 1975 e 2000. A pergunta é: os cristãos tessalonicenses do primeiro século eram o corpo governante? Não. Os cristãos tessalonicenses não faziam parte do corpo governante. Pois o corpo governante ensina que no primeiro século, eram os apóstolos e o próprio apóstolo Paulo que faziam parte do corpo governante. Portanto, quem teve a expectativa errada sobre o dia de Jeová, o dia do Senhor, o fim do mundo, lá no primeiro século, não foi o corpo governante, mas sim, foram os cristãos de Tessalônica, certo? Logo, o corpo governante se apegar em 2 Tessalonicenses 2:2 para justificar suas falsas profecias como se fossem apenas expectativas erradas, é improcedente. E o corpo governante tem afirmado que é a voz de Jesus aqui na terra. Eu pergunto: Jesus teve alguma expectativa errada? Não. Jesus ensinou alguma data, dizendo que esta data seria o fim do mundo? Não. Então, como que o corpo governante pode afirmar que é a voz de Jesus aqui na terra? Pois se o corpo governante é a voz de Jesus aqui na terra, então Jesus é cúmplice das falsas profecias sobre 1914, 1925, 1975, 2000, e assim por diante. Certo? Talvez alguém cite Atos 1:6, 7, onde Jesus, já ressuscitado, reunido com seus discípulos e seus discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, é neste tempo que restabeleces o reino a Israel? Jesus respondeu: Não vos cabe obter conhecimento dos tempos ou épocas que o Pai tem colocado sob a sua própria jurisdição. Ou seja, Jesus disse que não era da competência dos seus discípulos saberem de coisas que só o Pai Jeová sabia. E tem mais. O corpo governante atual alega que é ungido pelo Espírito Santo. No entanto, estes discípulos que fizeram esta pergunta para Jesus, ainda não haviam sido ungidos com o Espírito Santo, pois no versículo seguinte, o versículo 8, Jesus disse: Mas, ao chegar sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder, e sereis testemunhas de mim em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até a parte mais distante da terra. Notem que os discípulos de Jesus que lhe fizeram esta pergunta, ainda não haviam sido ungidos com o Espírito Santo, ao passo que, o corpo governante sempre afirmou que era ungido com o Espírito Santo. Assim sendo, provamos na Bíblia que os cristãos que tinham expectativas erradas não eram o corpo governante. E se o corpo governante tem a presunção de afirmar que é a voz de Jesus aqui na terra, e ele afirma ser ungido com o Espírito Santo, significaria que Jesus pecou, ao ensinar as falsas profecias de 1914, 1925, 1975 e 2000. Ok? Então, provamos na Bíblia que os cristãos tessalonicenses não faziam parte do corpo governante, e como cristãos leigos, eles poderiam ter expectativas erradas. Ok? E provamos na Bíblia que os discípulos de Jesus ainda não haviam sido ungidos com o Espírito Santo, quando perguntaram para Jesus sobre se Jesus iria restabelecer o reino a Israel lá no primeiro século. Ok? Portanto, os discípulos de Jesus não eram ungidos, ao terem essa expectativa errada, registrada em Atos 1:6, 7. Ok? E já o corpo governante, sempre afirmou ser ungido com o Espírito Santo, e por causa disso, é injustificável eles se apegarem a Atos 1:6, 7, para amenizar suas falsas profecias que ele chama de expectativas erradas, ok? Pois como vimos, os discípulos de Jesus lá em Atos 1:6, 7, não eram ungidos com o Espírito Santo nesta ocasião. Foi só algum tempo depois, que eles foram ungidos com o Espírito Santo. E 2 Tessalonicenses 2:2,
que o corpo governante usa para amenizar as suas falsas profecias sobre 1914, 1925, 1975 e 2000, também é injustificável, haja vista que os cristãos tessalonicenses não faziam parte do corpo governante, portanto, eram leigos, e como leigos, eles podiam ter expectativas erradas sobre o dia do fim do mundo. Ok? Portanto, é isso aí. Devagarzinho, Jeová vai desmascarando aos poucos o atual corpo governante das testemunhas de Jeová, como sendo lobos, em pele de ovelhas, e Jesus disse que pelos seus frutos, eles seriam conhecidos, e estão sendo, como acabamos de fazê-lo. Mateus 7:15, 16.